aqui, hoje vai subir somente o maternal. Só aqueles pequenininhos mesmo é que vão subir. O restante vão permanecer das nossas crianças para celebrarmos juntos aqui no templo. Permaneçam de pé só mais um instante para que o pastor assim introduza a sua fala. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Mais uma vez muito honrado. Pode sentar, você que está de pé, mas sempre glorificando o nome do Senhor. Não deixe esse momento passar. Continue adorando, continue exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, de todo louvor. Eu sei que Deus, Ele já está e vai continuar ministrando ao seu coração. Amém? Mais uma vez eu quero dizer que é uma honra estar aqui com essa igreja. Uma honra mesmo, pastor Divino. O Senhor tem me convidado tanto para lecionar, que é uma coisa que eu amo, faço com muita paixão, com muita dedicação, e também ministrar a palavra do Senhor. Amém? E honrado por estar aqui mais uma vez com os pastores que estão aqui, com os obreiros, com a igreja, para a glória de Deus. Revi alguns irmãos, Ana, Júlia está ali, a Ana, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louve o Senhor mais uma vez com as suas palmas em nome de Jesus. E diga assim: Deus, muito obrigado por esses 6 anos de vitórias em nome de Jesus. Aleluia. Eu lembro que sempre que eu terminava, quando estava pastoreando a igreja, eu sempre terminava nossas reuniões assim: Deus, nos dê uma semana de vitória. Meus irmãos, a vida do crente é batalha após batalha. Mas quando nós olhamos para trás, quando canta essa música, eu fico assim emocionadíssimo, porque eu me lembro que o meu choro parece que durou mais que uma noite. Mas a alegria vem, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E para a glória de Deus é que nós estamos de pé. É para a glória de Deus que nós estamos aqui. Amém? Aleluia. Meus irmãos, para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Flaviano. Estou no Evangelho há 26 anos, servindo ao Senhor na Igreja Batista Nova Jerusalém. 26 anos na mesma congregação, 26 anos ali servindo. Pastorei por 14 anos da minha vida. E hoje eu estou auxiliando. Depois, eu já contei para os irmãos aqui o meu testemunho de um momento muito crítico na minha vida. Hoje eu estou servindo ali. Eu estou pastoreando um grupo de louvor. Eu sou líder do grupo de louvor. O pastor me colocou nessa responsabilidade, que está sendo uma bênção, está sendo um desafio. Eu sempre tive, eu fico olhando o pastor Divino assim, eu sou muito parecido, viu, pastor? Aonde tem um espacinho a gente entra. É mais ou menos assim. Ela anda, lembra, né, Ana? Aonde tinha um espacinho, o pastor estava lá. E hoje eu estou na igreja assim um pouco maior, liderando um grupo bem grande. Deus está dando graça e honrando no nome de Jesus. Amém? Continue lecionando, sou professor, já falei para vocês aqui, sou professor na rede pública. Hoje eu estou dando aula também na área de saúde mental, porque além da minha profissão como professor, eu sou psicanalista e estou dando aula em 2 pós-graduações, onde eu falo de saúde mental, falo sobre adolescência, que é o meu público, que eu lido com ele todos os dias eu dou aula para adolescentes, e o seminário, que me acompanha desde 2005, que eu dou aula nos seminários. O seminário, por enquanto, eu estou sem tempo. Realmente eu falei para o pastor, eu estou sem tempo para dar aula. Graças a Deus, para quem estava sem fazer nada, não estava tendo condições de ir no culto. Hoje eu não estou tendo tempo fazendo a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu fico muito honrado e muito feliz. Então, olha, eu já quero iniciar com essa palavra. Talvez você está vivendo uma noite de choro. E não é fácil, meus irmãos, porque parece que a noite dura um pouco mais. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Em nome de Jesus, aqui está diante de você alguém que estava prostrado diante de uma depressão. Prostrado que, literalmente, eu posso falar assim, entre aspas, eu posso dizer, perdeu o ministério, perdeu a igreja, mas estou de pé para a glória de Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra que é o tema da nossa festa, do nosso aniversário, que está lá na carta que o apóstolo João escreveu, no 2º capítulo, no versos 18, que é o que eu estarei lendo com os irmãos em nome de Jesus.
Amém? A partir da leitura eu quero explicar esse texto, fazer uma contextualização e terminar com algumas aplicações práticas na nossa vida. Mas de antemão, eu quero parabenizar pastor Divino, sua esposa. Eu quero parabenizar a equipe, os obreiros dessa igreja, porque eu sei, viu, minha irmã, vocês são uma bênção, mas vocês sem essa equipe aqui, vocês sabem como é que é, vocês sabem como é que são. Sem essa equipe de obreiros que estão aqui, a gente que é pastor, quer reparar cada detalhe, e vocês têm honrado a Deus com o trabalho de vocês. E esses 6 anos é para a glória de Jesus, que te permite participar dessa obra. Amém? Então quero parabenizar o pastor, a pastora, mas todo esse corpo de obreiro, no nome de Jesus. Amém? Primeira carta de João, no capítulo 2, verso 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos já têm se colocado como anticristos. Por onde conhecemos, já é a última hora. Estes saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Não vos escrevi para que soubessem. Errei aqui. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubessem da verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo nega o Pai e nega o Filho. Só até aqui que eu vou estar lendo e vou estar explicando. Feche seus olhos, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu te agradeço por estar diante da sua palavra, e eu quero te entregar a minha mente, quero te entregar os meus ouvidos e quero te entregar o meu coração. Por meio da sua palavra, traga restauração. Por meio da sua palavra, traga refrigério. Por meio da tua palavra, transforme minha vida, no nome de Jesus. Diga amém. 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 Pai, eu te agradeço mais uma vez, porque eu estou diante da sua santa e poderosa palavra. Eu estou diante da sua santa noiva, a igreja do Senhor. E eu te peço no nome de Jesus, não permita, Pai, que eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor planejou para essa noite. Não permita que eu venha com as minhas intenções, com os meus conhecimentos humanos, atrapalhar aquilo que o Senhor planejou. Mas eu quero te pedir, Pai, que a sua graça continue abundante neste lugar, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, minha esposa não pôde estar comigo. Minha esposa trabalha na área de beleza, irmãos, e assim que ela estava saindo, ela estava chegando, uma dificuldade. Ela já tinha me dito que não ia dar para estar aqui comigo, mas trago um abraço da Renata, do Pedro, meu filho, que nessa hora está trabalhando, né? Meu filho está com 19 anos, para a glória de Deus. Eu louvo a Deus, meus irmãos, quando eu olho para trás aquilo que o Senhor Jesus já fez, e eu fico imaginando o que Ele ainda vai fazer. Eita glória, é maravilhoso. Meus irmãos, bom, eu quero pensar, eu sei que esse é um dia de aniversário, mas eu quero refletir algo com vocês. Como esse meu viés professor acaba, eu não consigo fugir disso. E mesmo que eu tenho vários motivos para glorificar a Deus por essa igreja, eu quero pensar e refletir. Porque o apóstolo Paulo, eu fico olhando, quando leio o apóstolo Paulo, quando leio outros apóstolos do Novo Testamento que escreveram, eu percebo neles, pastor, uma insatisfação. Eu percebo neles uma inquietude. Eu percebo neles que eles não chegaram em nenhum momento como se estivesse assim, já terminamos. Apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, ele parece que tinha chegado nesse ponto. Ele diz: olha, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Mas já havia uma sentença declarada, então ele já sabia que ia morrer. Mas no geral, até essa sentença e até esse dia,
houve intensidade e vigilância na mensagem desses apóstolos. E essa palavra, pastor, quando leio ela, eu não consigo ver outra coisa senão uma mensagem para pensarmos, olhando para trás, analisando o nosso presente e principalmente os nossos olhos no futuro. Porque o que está acontecendo aqui? Eu vou primeiro explicar o texto. Apóstolo João, ele é um apóstolo que ele tem, não só o apóstolo João, mas ele parece que ele trabalha isso com mais ênfase. Ele é um apologeta. Um apologeta, os seminaristas que já sabem. O apologeta é aquele que defende a fé, aquele que defende a verdade, aquele que defende a palavra. E quando nós, irmãos, pastores, líderes aqui, acredito que os seminaristas já tiveram, com o pastor Fábio ou outro professor aqui, uma visão bem mais ampliada, principalmente da igreja no Novo Testamento. Mas eu percebo como professor, eu percebo como pregador, que a igreja ela tem uma mentalidade muito romântica da igreja primitiva. É verdade. Como se a igreja primitiva fosse, primeiro, toda certinha. E isso é um equívoco. A gente fica dizendo, eu queria ser como a igreja primitiva. Ô irmãos, talvez você precisa conhecer um pouco a igreja primitiva. Aí você vai dizer, não, vamos lutar para melhorar o que está aqui. Verdade. Vamos lutar para melhorar o que está aqui. Porque haviam muitos problemas, haviam muitos desafios. E eu quero citar alguns desafios. Desafios esses, pastor, que nós estamos enfrentando hoje. Essa comunidade está com 6 anos, para a glória de Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Mas existe uma longa caminhada É verdade. até o nosso Senhor Jesus se manifestar e voltar e buscar a sua igreja. Mas enquanto a trombeta não soar, a igreja permanece. Mas a questão é, qual a igreja que vai permanecer? Qual a igreja que vai permanecer? Meu Deus. Bom, para que vocês tenham noção, nos dias dos apóstolos, aqui quando João está escrevendo, eu vou pegar alguns autores e vou citando. Paulo enfrenta a carnalidade em Coríntios. Legal. A igreja que tinha os maiores dons, os melhores dons, era a igreja mais carnal. Carnalidade no meio da igreja. Aqueles irmãos que subiam para pregar, mas estavam pecando e cometendo atos que não glorificavam a Deus. Paulo combateu veemente. Havia que a gente vê, o apóstolo Pedro, nós vemos também o autor de Hebreus, uma desesperança. Quando eu leio a carta aos Hebreus, é como se o autor de Hebreus ele estivesse dizendo assim, galera, por que vocês estão voltando atrás? Porque muitos irmãos estavam meio que decepcionados com a fé. Eles estavam voltando às suas práticas antigas, suas religiões antigas. E ainda alguns zombando que Pedro vai falar. Tem gente falando aí que Jesus não vai voltar. Até hoje nós temos essa mensagem, meus irmãos. Verdade. Até hoje tem pessoas que têm duvidado que um dia o Senhor Jesus irá se manifestar. E eu digo, eu creio nisso também, pastor. Essa pode ser a minha última pregação. Irmãos, é por isso que eu acho que esse lugar aqui para mim é um lugar extremamente sagrado. Eita glória! Porque nesse momento para mim não cabe brincadeira. Para mim não cabe zombar, para mim não cabe nada a não ser dizer para você que Jesus te ama e pode mudar a sua vida. Oh, glória! Aleluia! Porque eu não quero, irmãos, ser lembrado como aquele pastor que contava piadas no púlpito. Jesus. Eu não quero ser lembrado como aquele pastor que fazia as pessoas rirem. Mas quero ser lembrado por aquelas pessoas que pregavam o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Ouvindo o sermão de um pregador do século XIX, o Spurgeon, um pregador batista que eu gosto bastante, eu ouço muito os sermões dele. E ele fala, pastor, mesmo como profeta,
há quase 200 anos atrás, vamos pensar assim, não chega a 200, mas quase 200 anos atrás. Haverá dias, João ele falou assim, que nós teremos que ter palhaços no púlpito para as pessoas pararem para prestar atenção na igreja e na palavra. Irmãos, o que eu estou querendo mostrar e pensar com vocês que não há diferença. Parece que nós estamos revivendo um tempo parecido com os dias dos apóstolos, de irmãos que não queriam mais ouvir a palavra, irmãos em que o pastor ele ficava preocupado, o que ele quer ouvir, o que agrada a ele, o que vai fazer esse irmão continuar sentado aqui. Naqueles dias, irmãos, tinham irmãos assim. É só você ler Apóstolo Pedro na primeira carta, é só você ler o autor de Hebreus, o livro inteiro, ele está dizendo, tem irmãos deixando de congregar, tem irmãos voltando a práticas antigas. Para a glória de Deus, essa igreja está aqui 6 anos de pé. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Eu quero dizer isso para o pastor, viu pastor? Aquele que está de pé. E aí eu estou falando como igreja, viu meus irmãos? Se essa igreja está uma bênção, não baixa a guarda. Se essa igreja está uma bênção, não pare de orar. Se essa igreja está uma bênção, não pare. Glória a Deus! Não pare. Não faça como alguns crentes, irmãos, que parece que eles atingiram. E é interessante, não dá para mim, realmente, irmãos, aqui tem tanto conteúdo nesses 3 capítulos. Não dá para mim falar, eu vou falar só de um ponto que o apóstolo João está falando aqui. Eu nem falei dele ainda, estou falando do autor de Hebreus ainda. Mas no meio da igreja, daqueles dias, tinha uma doutrina, ela era antiguíssima. Platão era um defensor dessa doutrina, que a gente chamava de gnosticismo, que vem da palavra gnose, que tem a ver, aqui não fala a palavra gnosticismo, aqui não fala, na Bíblia não fala a palavra gnosticismo, nós conhecemos por estudar a história. O gnosticismo é uma doutrina filosófica que começou, e esse aqui é o problema e o perigo do gnosticismo. Os seminaristas tiveram aula comigo aqui. O gnosticismo ele é tão perigoso quanto o liberalismo teológico, porque o gnosticismo ele entra na igreja sem que a igreja perceba e deixa de ter a aparência de igreja. Tem um monte de irmãos ali, eles estão até cantando louvor, mas não necessariamente quer dizer que eles estão na palavra. Irmãos, o apóstolo João, ele está dizendo o seguinte: olha, o tempo está chegando. Quando ele fala aqui, pastor, vocês já têm o conhecimento. Porque esses gnósticos, o que era a essência? Eu acho que eu vou resumir aqui o gnosticismo com 3 palavras. 3 palavras. Seria um cristianismo sem cruz. Seria uma espiritualidade sem corpo. Meu Deus. E seria uma salvação pelo conhecimento e não pela cruz. Eu vou explicar em alguns minutos para mim ser bem breve aqui. Os gnósticos acreditavam o seguinte, que Jesus não veio em carne. Por isso João fala, aquele que não crê que Jesus veio em carne é anticristo e é demônio. Antigamente a gente fazia isso, né? Eu ainda sou dessa época, irmãos, que expulsava demônio e perguntava, Jesus veio em carne? João não estava falando com os demônios, mas eram os gnósticos que estavam dentro da igreja, dizendo, não, Jesus era um fantasma. Explicando assim para ficar mais fácil. Um cristianismo sem cruz, porque eles diziam, Deus não pode ser humilhado naquela cruz. Então esse cristianismo de cruz não é o verdadeiro. Irmãos, qual é o problema que João está enfrentando aqui, pastor? A igreja não se reunia assim, meus irmãos. A igreja se reunia em células, em casas, em grupos. Esses caras saíam andando pelas casas, levando esse conhecimento destrutivo, dizendo, você acredita que ele morreu na cruz? Como pode Deus morrer na cruz? Essa é uma questão, pastor, teológica dos dias. Como pode Deus morrer na cruz?
Ou ele é Deus ou ele morreu na cruz. Se ele morreu na cruz, ele não é Deus. O gnosticismo acreditava em um evangelho sem cruz. Pastor, a igreja tem acesso crítico? Quantas pregações você tem ouvido sobre a cruz de Cristo nos últimos dias? Nos últimos anos? A cruz tem sido esvaziada do altar. A cruz tem sido esvaziada do evangelho e da mensagem. Mas temos falado, hein? Você tem que ficar bem. Você tem que entender o processo. Você tem que entender. É um negócio assim. Estão transformando a verdade de Deus em mentira. Senhor. Misericórdia. Eu glorifico a Deus por esta igreja. Mas vigie, igreja. Porque evangelho sem cruz não é evangelho. É qualquer outra filosofia. É qualquer outro pensamento. Obrigado, Senhor, por essa palavra. João, ele está dizendo assim, olha, meus irmãos, fiquem atentos. Sabe, no primeiro capítulo dessa carta, João fala assim: o que ouvimos, o que dele ouvimos, as nossas mãos tocaram. Por que, pastor, há ênfase no tocar? João está dizendo que Jesus não era um fantasma. Ele veio em carne. Ele nasceu de uma mulher pelo poder do Espírito Santo para se colocar no lugar do homem e pagar o preço da cruz. Eita glória, obrigado, Jesus. Eu quero mostrar para você, meu irmão, como é que o gnosticismo é tão horrível e cruel. E ele se disfarça no meio da igreja. Porque uma outra coisa que o gnóstico acreditava, por isso que é uma espiritualidade sem corpo. Os gnósticos dos dias de João, e por isso João vai falar de pecado, vai falar de santidade. Ele estava dizendo o seguinte: essa carne aqui tem que ser mortificada. Então, se você se envolve em prostituição, na verdade você está fazendo um bem. Se você bebe todas, na verdade você está fazendo um bem, porque você está matando essa carne queimar. E o seu espírito vai ir para Deus. Essa era a mensagem, irmãos. Você que fica cuidando do seu corpo, minha irmã, para que isso? Você que fica cobrindo o seu corpo, para que isso? Esta era a mensagem. E infelizmente, irmãos, não é tão incomum. Nós ouvimos pessoas que contam histórias de pessoas que estão vivendo coisas e práticas tão insanas, tão profanas. E ela diz: mas eu estou bem com Deus. Eles estão dentro da igreja. Eles estão às vezes com os microfones nas mãos. Eles estão abrindo as Bíblias. Mas estão vivendo uma vida sem santidade. Misericórdia, Senhor. Não existe espiritualidade, vida com Deus, sem um corpo santo. Eita glória. Não existe, irmãos. Oh, glória, Jesus. Tudo bem que nós não somos muçulmanos. Aleluia. As nossas irmãs não vão andar de turba. Mas nós precisamos santificar o nosso corpo, porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas é comum, irmãos. E eu não estou falando aqui de roupa, mas eu estou falando de práticas que não glorificam a Deus. Que antes eram por essas pessoas consideradas horripilantes. Mas hoje ela diz: eu estou bem com Deus. Quantos artistas, irmãos, se convertem? Só para você ver como é que está o nível desse evangelho. Ele continua a vida dele
Se ela é uma atriz, ela continua lá com aqueles demônios ali, entrando às vezes na casa de alguns crentes. E ela vai no programa, eu sou da fé agora, eu sou de Jesus. Quase falei o nome aqui, não posso falar nome, nem advogado eu tenho mais cuidado. É, Jesus. Mas uma igreja que quer ser relevante, ela precisa entender, meus irmãos, Aleluia. que crente santifica a sua vida, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Esses 3 pontos. O terceiro, na verdade, é a salvação. Que os filósofos acreditavam o seguinte: que o que salva o homem não é a cruz, mas é se ele é inteligente, se ele é iluminado, se ele tem um conhecimento agnóstico. E aí, irmãos, a gente, isso eu vejo um lado bom, de que a igreja, ela está crescendo em conhecimento. Existem mais teólogos, existem mais pastores, embora tenha muito pastor atrapalhado, mas existem mais pastores preparados, teologicamente, intelectualmente. O cantor, o Salto Cabo Danal, eu lembrei do pregador lá que a gente viu na internet, né? O Danal. Infelizmente, antigamente tinha esse tipo de, ainda não, ainda tem, né? Esse tipo de pregador, de pessoas que são bem intencionadas, mas infelizmente são despreparadas. Mas irmãos, eu vou fazer mais algumas. Hoje um cliente, um paciente, ele me chamou de doutor. Eu disse: não me chame de doutor, porque primeiro que eu não tenho doutorado ainda, mas eu vou fazer um doutorado ainda em nome de Jesus. Mas eu quero só que você entenda isso aqui. Eu e você, nós podemos alcançar um nível intelectual, conhecimentos e títulos inimagináveis, Meu Deus. mas ainda continuaremos pó, independente da presença do Espírito de Deus. Meu Deus, aleluia. Quando chegar na igreja, não é o meu diploma que vem aqui. Eu peço a Deus não, que o meu diploma não suba, que o meu conhecimento não suba, mas que a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Porque Deus. aqui, irmãos, tem um caso, pastor. Eu tive que confirmar isso com um exegeta mais top, né? Muito mais top do que eu, do Novo Testamento. Paulo, ele vai lá. Como é o nome do irmão? O Atos aqui, nós estávamos falando sobre filosofia. Escuta essa. Na última aula. Paulo passa em Éfeso. Paulo, irmão, todo ser humano tem um pouco de vaidade, viu, pastor? Todo. Paulo tinha. Paulo falou: vou lá no Areópago. E lá se encontravam os filósofos da época, os mais assim, as escolas mais proeminentes da época, que eram o estoicismo, o epicurismo, o pirronismo e o ceticismo. Mas ali estavam os epicureus e os estoicos. Atos capítulo 17 até o 19. E a Bíblia fala o seguinte, que Paulo começou ali a discutir filosofia, porque Paulo era o cara, irmãos. Pensa em alguém inteligente e você potencializa um pouco mais. Era Paulo. E Paulo discute com eles ali, mas os caras também eram bons. Na filosofia os caras também eram bons. E deu um debate muito bom ali. Eu imagino, eu ouvindo aquele debate, eu ia gostar demais. Resultado: alguns converteram, outros não deram nem ideia, e outros zombaram de Paulo. O que é isso, pastor? 1/3 ouviu a mensagem, 2/3 zombou de Paulo. Paulo vai para Corinto. De Éfeso ele vai para Corinto. O que Paulo chega lá? Chega mais humilde. Eu não venho até vocês, agora vocês entendem, com palavra de persuasão humana. Tipo assim, eu tentei em filosofia, não deu certo. Deixa eu ir com a presença, deixa eu ir com o poder, porque com o poder funciona. Aleluia. Paulo chegou em Corinto tudo humilde, pastor. Que bom.
confiar, irmãos, no próprio conhecimento. Tudo que nós temos vem dele. Tudo que nós temos é dele. Tudo que nós temos é para ele. Eu glorifico a Deus por essa igreja. Eu glorifico a Deus pelo empenho desta igreja. Mas se essa igreja só se reunisse em uma palavra, será o grupo lá do Aerópago. Será uma reunião do AA. Será uma reunião apenas. Deus não te chamou somente para fazer reunião, mas Deus te chamou para onde você está. Ele transformar a sua vida e transformar a vida de alguém que está do teu lado. E isso não dá para fazer apenas com conhecimento, irmãos. Estou tendo aula com um professor agora sobre psicanálise. O cara é muito bom. O cara não é crente. O cara conhece muito, mas não é crente. Aí ele está falando assim, por que eu estou citando ele aqui? Porque ele diz assim: eu posso falar de perdão muito melhor que muitos pastores. Ele pode mesmo, irmãos, ele tem conhecimento para isso mesmo. Eu posso falar de fé muito mais que muitos pastores, mas eu não tenho fé e nem consigo perdoar. Então não é o que você sabe, é o que você vive. É o que você vive. O que você vai viver daqui para frente nos próximos 6 anos? É uma vida de santidade, de presença? É uma vida na palavra? Quais serão ou como serão os seus próximos 6 anos? Como serão os seus próximos 6 anos? Se até lá a trombeta não soar, meu Deus, a gente quer é que a trombeta, a gente não, é isso. A gente percebe essas essências malignas dentro da igreja, porque tem irmão que não quer ir para o céu, não quer estar porque está tão bom aqui, pastor. Poxa vida, pastor, agora que eu comprei meu sítio, agora que eu comprei meu carro, agora que eu fiz meu doutorado, agora que eu fiz minha pós-graduação, agora que eu fui promovido, agora estamos com a nossa mente aqui na terra. Sabe por quê? Porque houve um esvaziamento da fé, da cruz e do evangelho, da nossa pregação. Eu estive numa igreja, irmãos, esses dias, muito boa igreja, até eu gosto da igreja. E eu assisti uma palestra motivacional, literalmente uma boa palestra. E eu gosto de palestra. Eu gosto de palestra. Eu gosto de estudar, irmãos. Mas eu posso afirmar, e como conhecedor, porque eu acho que eu conheço um pouquinho, não tinha evangelho. E no final foram pessoas lá para orar e aceitaram Jesus. Eu falei, meu Deus, olha que legal. Que legal! Porque no final foi pessoas lá e não, a gente quer frequentar aqui, quer aceitar Jesus. Mas as nossas pregações, o nosso evangelho, ele está sendo esvaziado da cruz. Ele está sendo substituído por uma outra mensagem. Uma mensagem que não incomoda. Uma mensagem que alegra, que faz rir. E não uma mensagem que entristece. E não uma mensagem que incomoda, que a gente sai, meu Deus, que palavra é aquela? O que aquele cara vem falar aqui para mim? Porque, irmãos, eu acho que o culto maravilhoso é aquele que a gente sai com raiva do pregador. O que ele foi falar, foi tocar nisso, eu tenho que viver isso. Eu tenho que sair reflexivo no mínimo. Ou talvez com raiva do pregador. Nossa. Como serão os 6 anos nessa igreja? Porque o que eu quero, pastor, eu queria que o relógio parasse, mas não dá, então eu vou já ir fechando aqui. Apóstolo João,
Ele está dizendo para nós hoje: não pense que os meus dias eram fáceis, porque no século 21 o pastor divino vai enfrentar os mesmos desafios. Uma igreja sem Bíblia, sem Evangelho, não é sem mensagem, lembra disso, porque tem palestras, é sem Evangelho, é sem cruz, é sem santidade, é sem volta de Cristo. Eu quero que você pare para pensar. Volta de Jesus. Hoje foi maravilhoso cantar aquele. Nossa, quanto tem um martelo. Meu Deus do céu. Jesus amado. Mas as mensagens do martelo já não tem mais. A mensagem da cruz: volta, arrepende lá do seu pecado. Não tem mais. Jesus. Só Jesus pode te salvar. Houve, irmãos, um esvaziamento dessa mensagem. Eu não sei se eu contei aqui quando eu estava dando aula. Eu estava participando de um podcast há um tempo atrás. Eu realmente não tive tempo mais de continuar. E eu peguei um livro que eu li e eu trouxe uma reflexão nesse podcast de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Esse cara é mundano, viu, pastor? Ele escreveu um livro secular, é um livro de sociologia. Ele falou assim: olha, o mundo está assim. E um livro assim que eu acho que todo líder deveria ler. O nome do livro é Modernidade Líquida. Todo líder deveria ler. Modernidade Líquida é o termo que ele cunhou. Ele cunhou esse termo. Ele disse: a nossa sociedade de hoje, ela é uma sociedade líquida. O que é líquido? É algo que não para. É o contrário do sólido. Sólido é o gelo, líquido é a água. Essa sociedade não para na mão, ela fica em movimento, ela é volátil, é isso que ele está falando. É uma sociedade que muda o tempo inteiro. Irmãos, quando você pega esse pensamento do Paulo e traz para a igreja e fala: meu Deus, a igreja, ela deixou o mundo entrar dentro dela, pastor. Sabe por quê? Música com o martelo já não serve mais, que é velha. A gente quer uma nova. Nós queremos mudar o tempo inteiro. É verdade. Tem um projeto maravilhoso. Não, isso não dá mais. O povo cansou disso. Porque é o povo que é o centro. Lembra? Olha, eu não quero. Eu estou elogiando essa igreja e gostaria que essa igreja pensasse nesses próximos anos sobre isso. O que o povo quer? Não é o que o povo quer. Deus colocou um pastor aqui para colocar o que você precisa ouvir, o que você precisa ser ministrado. E eu peço a Deus que a cada culto você saia daqui com raiva do pastor divino. Depois você vai orar por ele. Você vai chegar no arrependimento. Deus vai trabalhar na tua vida. Oh Deus, eu fico com raiva, mas muito obrigado, porque essa palavra mudou meu dia, mudou minha vida e me tornou mais santo. Glória a Deus! Mas pastor, eu quero que você seja. As pessoas têm raiva de você quando você pregar aqui, quando os outros obreiros pregarem aqui. Que palavra é essa? Vou embora! Pela verdade, amém. Não volto naquela igreja mais! Essa sociedade não é o. Eu estou fazendo uma associação para que você perceba o que João está falando. Não é o mesmo. Não, melhor, não é diferente os desafios daquele tempo para hoje. O povo não está firme mais. Nós, como pastores, temos que tomar cuidado com o que fala, com o que prega. É verdade. Tem pastor que tem mania de pedir desculpa. Eu não peço desculpa a você, porque eu sei que eu estou falando o que Jesus me pediu para falar. Eu não vou pedir desculpa, porque eu sei que isso aqui vai transformar a sua vida. Eu sei que isso aqui vai mudar a sua história. Eu sei que isso aqui vai transformar o seu dia. Mas uma igreja volátil. Ele fala várias, eu vou falar só três, porque se encaixa no que a gente falou aqui. Volatilidade.
A igreja é igual o gráfico do Bitcoin. Você quem conhece aqui o gráfico do Bitcoin? Meu Deus! Um dia é crente, outro dia está desviado, outro dia está com raiva, outro dia está. Cada dia está de um jeito. Um dia está dando glória, outro dia está xingando. Oh meu Deus! Constância para essa igreja! Constância para essa igreja! Constância para essa igreja! Individualismo. Pastor, não agradei. Eu não quero. Eu não aceito. Mas é engraçado que os apóstolos ensinaram que o nosso eu tem que morrer. Que diminua eu, para que Cristo viva em mim. Que eu diminua e que Ele cresça. Que eu morra e que Ele viva. Mas hoje tem gente falando, não aceito. Eu não gostei. O Bauman fala isso. Essa sociedade, ela está assim. Uma sociedade individualista. E João falando, filhinhos, acordem. Já é a última hora. Em 2012, irmãos, antes de eu falar do terceiro ponto para encerrar, e vou encerrar mesmo. 2012, eu estava começando na sala de aula naquela época. Foi até no João Paulo, aqui em Betim. Hoje eu não dou aula aqui mais, mas eu dava aula aqui. Até o ano retrasado eu dei aula aqui em Betim. E eu fazia uma pesquisa, eu faço até hoje. Hoje não, porque eu estou na mesma escola há 10 anos, né? Eu fazia uma pesquisa para mim ter uma noção de quem é os alunos, como é que é o perfil dos alunos, perfil social, perfil religioso. E foi a primeira vez, pastor. E depois, foi em 2011, minto, 2012 que saiu no IBGE. Em 2011, foi em 2011 isso mesmo, não foi em 2012. Eu perguntava para um aluno assim, com quem você mora e tal, era aquela aula de introdução. E perguntava qual a religião. Aí eu ouvi pela primeira vez, que hoje é comum, tá? Mas naquela época me assustou. Hoje é comum. Eu sou evangélico, não praticante. Foi a primeira vez que eu ouvi. Evangélico não praticante. Mas pastor, hoje é comum. Saiu no IBGE de 2012 e saiu no último IBGE agora de novo. De um monte de irmãos que se declaram evangélicos, mas não são praticantes. Paulo está dizendo, essa sociedade é assim. Ela muda muito fácil. E a outra coisa que, meu Deus, e você vai perceber quando eu estiver falando, eu quero que tudo isso você pense na fé. Não é só essas 3 características, tá, meu irmão? Eu só separei 3 para a gente falar aqui. Superficialidade. Essa igreja não coloca nem. Essa sociedade, eu falando igreja porque é a mesma coisa. Essa sociedade não coloca nem o calcanhar em nada. Meu Deus. Tudo é muito superficial. Meu Deus. Diante das escolhas, hoje estou lidando com adolescentes, eu estou me preparando para cuidar de mais adolescentes. Eu estou com vários adolescentes como clientes hoje, como pacientes, clientes hoje. E eu tenho um filho que saiu da adolescência agora. Eles estão mais perdidos do que tudo. Eles estão perdidos, literalmente perdidos. Porque é tanta coisa que ele fala assim, agora o que eu escolho? Antigamente nós não tínhamos nada. Na minha geração nós não tínhamos. Olhando o meu professor e falou, olha, daqui ó, desses 4 terceiros anos, só um vai para a faculdade. E era isso mesmo, só um ia para a faculdade. Hoje é tanta opção que os meninos estão perdidos. É tanta informação que não dá tempo de aprofundar em nada. Como é que é os nossos relacionamentos hoje, irmãos? É tudo corrido. Nós não temos tempo de conversar. Nós não temos tempo de aprofundar. Nós não temos tempo de se alinhar e comungar. Porque a gente já começa o culto preocupado, que hora ele vai acabar. Porque eu tenho que ir ali, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir acolá. Meus irmãos, essa é a pós-graduação que em nome de Jesus já está declarado sobre a minha vida, que esse ano eu vou iniciar.
que é sobre neurociências e o comportamento humano. Eu estou aprendendo sobre o cérebro humano, pastor. Pastor, se você praticar uma coisa, sempre o seu cérebro vai condicionar. Isso é maravilhoso. A gente chama isso de neuroplasticidade. Eu condiciono, eu faço isso hoje, estou aplicando isso no meu consultório, para que as pessoas que estão em depressão saiam da depressão com mais rapidez, vamos dizer assim. Só que o contrário também é verdade. Se eu não tenho tempo para conversar com amigos, se eu não tenho tempo para fazer nada, se eu só ando, tudo para mim é muito superficial. Como é que vocês acham que vai ser o meu relacionamento com Deus? Meu cérebro está condicionado. Sabe um pecado, pastor, que os pais, agora eu vou falar com o professor, que os pais estão fazendo com os filhos? Deixando o celular nas mãos dele para ele ficar assim, ó. Os meninos ficam assim o dia inteiro assim, ó. Você não tem noção do que você está fazendo com o seu filho e com o cérebro dele. O seu filho não vai ter tempo, não vai conseguir ver um filme mais. Ele não vai conseguir ter uma conversa de 10 minutos mais. Ele não vai conseguir ter profundidade mais. Alguém comentou, foi até uma psicóloga, foi uma psicóloga. Ela está revoltada com a igreja, pastor, porque ela voltou para a igreja agora. Flaviano, antigamente a gente tinha vigília que a gente atravessava a noite. Hoje vigília até meia-noite é uma dificuldade. Porque não há mais profundidade. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Mas nós podemos seguir o caminho inverso, irmãos. Tá todo mundo fazendo. Todo mundo não, mas a missão que não vai. Nós vamos por um caminho. Qual caminho? O caminho que a palavra nos direciona. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Meus irmãos, eu quero encerrar primeiro, mais uma vez, parabenizando essa igreja pelo seu comprometimento. Parabenizando, viu, pastor? Eu falei equipe, parabenizar você e sua esposa. Mas parabenizar essa equipe. Olha, cada um desse aqui, cara. Fala, pastor, eu sei o que é isso, cara. Você sem esses caras, desculpa falar aqui, você estava enrolado. Então, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Mas não para. Continue na palavra. Continue em santidade. Continue em profundidade. Deixe o seu eu morrer para que Cristo viva. E não leve o evangelho. Irmão, se está todo mundo fazendo é porque está algo errado. Olha só, Jesus disse isso, irmãos. Que a porta do reino, ela é o quê? É estreita. E são poucos que encontram ela. Por isso que eu digo que o perigo é isso, pastor. Que eu tenho certeza que tem pessoas, e Jesus já disse lá em Mateus capítulo 25. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. E Jesus disse: você não era profundo. Você era muito superficial. Você era muito individualista. Era só o seu reino e não o meu. Você não santificou o seu corpo. Ao mesmo tempo que eu quero te parabenizar, eu quero te alertar. Permaneça na presença. Permaneça na palavra. Aleluia! Porque, meus irmãos, Jesus, quando voltar, Ele vai encontrar uma igreja santa, lavada e redimida do sangue do Cordeiro. Eu quero estar nessa igreja. Eu quero que você esteja nessa igreja. Eu quero que você e o seu nome seja chamado naquele dia. Mas eu encerro. Peço o Espírito Santo que continue falando com você. Peço o Espírito Santo que continue ministrando ao seu coração.
Mas encerro glorificando a Deus pela sua vida, pastor, pela sua vida, pastora, por todos vocês, meus irmãos. Vamos seguir na presença. Vamos seguir na presença. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos.